Olá, nono ano, bom dia. Bom, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto sobre as orações subordinadas. Eu acredito que pela nossa aula online da semana passada, muitas dúvidas foram já sanadas. Eu pude introduzir o assunto de uma maneira que acredito que foi clara, que vocês puderam participar. A aula foi muito boa. E agora a gente vai consolidar o que a gente viu nessa aula online, oração por oração. Hoje a gente vai estudar 3 orações subordinadas substantivas, que são subjetiva, predicativa e apositiva. Então, a gente tem aí 2 que podem ser consideradas as mais complicadinhas, mas vocês viram mesmo na aula online que elas nem são assim tão complicadas, é só ter um pouquinho de atenção. E a positiva, que acredito que seja a mais fácil de todas, porque existem aí sinais de pontuação que podem nos ajudar a identificar. Então, hoje a gente vai começar a estudar na página 44. Hoje a gente vai ver da página 44 até a página 48, tá? Então, vocês peguem o livro já na página 44 e vão observando as explicações que eu vou fazendo, tanto na página do livro, quanto também vou mostrar alguns exemplos no quadro, tá? Abram o livro na página 44. Então, vamos acompanhando aí na página 44, todo mundo acredita que já está com o livro aberto. Começando com a oração subordinada substantiva subjetiva. Então, coloquem aí no caderno de vocês, após o cabeçalho, esse títulozinho, certo? Para responder a questão 1 e 2 que a gente vai fazer agora. Na primeira, diz assim, na notícia: Nova York inaugura restaurante de abacate. A cidade de Nova York, nos Estados Unidos, recebeu o primeiro restaurante de abacate do mundo. Na avocaderia, todos os itens do cardápio são feitos a partir da fruta. Os clientes podem optar por um hambúrguer de abacate, uma salada de abacate, uma torrada de abacate ou até mesmo por um suco de abacate. Todas as frutas utilizadas no restaurante vêm do México e são de origem orgânica. Isso porque, para os donos, é importante que o local seja uma referência em comida saudável. Segundo especialistas, o abacate traz diversos benefícios para a saúde. Entre eles, melhora na hidratação da pele e aumento na capacidade de concentração. Então, primeira perguntinha aí. Primeiro, eu já fiquei interessada nesse restaurante de abacate, né? Que gosto muito. Enfim, qual o nome do restaurante e quais são alguns dos itens do cardápio? Olha que pergunta fácil. Colocar aí o nome do restaurante e alguns itens que são oferecidos nesse cardápio. Que foram, acho que 1, 2, 3, 4, né? Eles deram um exemplo aqui. Por que a inauguração desse restaurante foi noticiada? Por que vocês acham que virou notícia essa inauguração desse restaurante? Porque a gente sabe que notícia não é de qualquer coisa, de qualquer fato. Não é qualquer coisa que vira notícia, né? Então, por que virou notícia? Na letra C. Qual a expectativa dos donos do restaurante? O que eles esperam a partir essa abertura desse restaurante? Então, vocês vão colocar essas primeiras questões aqui, são todas interpretativas. E aí, continuando, tem um trecho da notícia. O trecho é esse aqui, ó. É importante que o local seja uma referência em comida saudável. Então, identifique quantas orações há nesse período e qual é a predicação da forma verbal da primeira oração. Então, você vai fazer o quê? Você vai olhar quantos verbos tem para saber quantas orações tem, né? Você pode encontrar a conjunção, como eu mostrei para vocês na última aula, e dividir ali antes da conjunção. Você vai saber em que local se divide. E aí, predicação, que está perguntando, é dizer se é um verbo transitivo, intransitivo, se é um verbo de ligação, tá? Predicação é função do verbo. Então, vocês vão dizer se o verbo da primeira oração é de ligação ou se é um verbo transitivo ou intransitivo, tá?
Depois, na B, pede para classificar sintaticamente o termo importante e identificar a função da oração que o local seja uma referência em comida saudável. Importante, qual é a função sintática? É um sujeito? É um predicativo do sujeito? É um objeto direto, um objeto indireto? Função sintática, certo? Você vai dizer o que é. Não é classe de palavras, tá? Identifica a função da oração que o local seja uma referência em comida saudável. Então, essa oração vai ter uma função de quê? Função de sujeito, função de predicativo, função de objeto direto, indireto. Analisa a oração de acordo com o que a gente viu na explicação, as anotações que vocês fizeram também da nossa videoaula, tá? Então, após vocês responderem isso, tá? Então, vamos para a explicação. A responder essas questões, você pode notar que há orações que cumprem a função de sujeito de outra oração. Foi isso que a gente viu na nossa videoaula, quando eu expliquei para vocês a oração subjetiva. Porque ela tem esse nome? Porque ela tem função de sujeito, tá? Então, ela recebe o nome de oração subordinada substantiva subjetiva. Então, se você observar aqui, ó, esses dois termos, essas duas orações, eu vou colocar no quadro essas aqui para a gente ver. Eu acho melhor de explicar no quadro do que aqui, tá? Bom, então só para a gente fechar bem essa parte aqui da oração subordinada substantiva subjetiva, porque ela tem um valor de sujeito, achei melhor colocar aqui no quadro, tá? Pra gente observar. Eu vou pegar essa parte logo aqui de baixo, já que é a oração que tem aí no texto. Então, eu achei logo aqui a minha conjunção, dividindo ela aqui ao meio, tá? Eu já sei que eu vou ter duas partes. Não sei se é oração ainda ou não, porque eu vou analisar se tem verbo ou não. Ó, é importante. Eu tenho aqui, ó, o verbo que vem do verbo ser. Que a comida seja saudável, eu tenho aqui também o verbo ser, tá? Tem um verbo, então tenho duas orações, é um período composto, tá? Então, a pergunta que é a oração subordinada. Na oração principal, esse verbo, ele é que tipo de verbo? Bom, se ele é do verbo ser, ele é um verbo de ligação. Gente, se tem verbo de ligação, aí ela vai ter aquela estrutura que eu falei para vocês. Sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Porque é uma estrutura fixa. Não tem como a gente modificar essa estrutura. Então, vamos analisar aqui dentro do período. Tem um verbo de ligação. E a palavra que está junto dela é importante. Importante vai ser o sujeito ou o predicativo do sujeito? Ele é nome ou ele é qualidade? Importante, alguma coisa é importante. Isso aqui é qualidade, é um adjetivo. Então, só pode ser o predicativo do sujeito, tá? Se ele é uma qualidade, ele é o predicativo do sujeito, porque ele se refere ao sujeito. Se a minha estrutura é essa, sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito, aqui eu já tenho verbo de ligação e predicativo do sujeito, só falta o meu sujeito, que vai ser justamente essa oração, que vai ser classificada como oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque ela tem valor de sujeito. Aí, se você olhar aqui na primeira oração, tá? É importante. O que é importante? Comida saudável. Aqui você observa que não tem verbo, então não tem oração. Aqui vai ser o sujeito simples. Geralmente, a gente utiliza nessa ordem, sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Então, na nossa ordem, ficaria assim, comida saudável é importante. E aí, a gente tem bem claro que isso aqui se trata do sujeito, tá? Muito claro. Porque se isso aqui é uma característica, gente, isso aqui só pode ser o sujeito, porque é o nome, tá? Então, eu tenho nome,
verbo, qualidade. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Quando tiver em dúvida, olha lá se ele na minha oração principal é verbo de ligação, se o que acompanha ele é nome, é qualidade. Se for qualidade, aqui só pode ser o sujeito. Se for nome, aqui só pode ser o predicativo. Aí você vai perguntar, poxa, mas só vai ter oração subordinada subjetiva quando for verbo de ligação? Não, tá bom? Pode acontecer em outros verbos também, que é o que a gente tem até na folhinha que vocês receberam. Então, são esses e outros casos que tem na folhinha que eu dei para vocês. Eu vou só colocar aqui para vocês também não ficarem achando que só vai ter oração subordinada substantiva subjetiva se for verbo de ligação. E não é. Isso é só na predicativa, que é só verbo de ligação. Então, ó, eu tenho aqui. Consta que você será um novo chefe. Aqui é a conjunção, né? Eu vou dividir aqui. Consta que você será um novo chefe. Então, se você observar aqui na oração principal, tem o verbo consta. Não é verbo de ligação, é verbo constar, tá? Ó, convém que eu vá primeiro. Aqui é do verbo convir. Parece que vai chover. Aqui é do verbo parecer. Então, a gente fica, ó, aqui também é oração subjetiva. Aí, como é que eu vou saber se não é verbo de ligação? Bom, uma dica é quando você tiver dúvida sobre isso, é substituir por algo, né, ou por isso. Você disser, por exemplo, ó, consta isso. Você vai ver logo que ele tá alternado, você organiza e vai dizer isso consta e vai perceber que isso aqui é o sujeito. Do mesmo jeito aqui, alguma coisa ou algo convém. Convém que eu vá primeiro. Algo convém. Algo ou isso convém. Parece que vai chover. Alguma coisa parece. Algo parece. Isso parece. Então, eu tenho aqui orações que têm função de sujeito. Quando você tiver dúvida, você substitui por algo ou isso, tá? Reordena, né? Coloca o sujeito para o começo e você vai ver que vai dar certo sim, tá? Se for subjetiva, vai dar certo. Se não der certo, é porque não é. E aí, que agora que vocês já relembraram bem e fixaram essa questão da oração com o valor de sujeito, né, que é a subjetiva, vamos ver a predicativa, porque elas acabam ficando bem próximas, principalmente quando por causa do verbo de ligação. Na predicativa sempre vai ter verbo de ligação, na subjetiva e muitas vezes vai ter verbo de ligação. E aí entra aquela diferenciação que eu mostrei para vocês. Olha lá na oração principal, se vai ter qualidade ou nome. Se for nome, a oração subordinada vai ser predicativa. Se for qualidade, a oração vai ser subjetiva, tá? Então, acredito que vocês anotaram isso aí. Vamos ver na página 45. O mestre da pintura Claude Monet agora se chama Queiron e tem 10 anos de idade. Há 5 anos, o desassossego do garoto inglês Kieran Williamson rendeu-lhe de presente de seus pais um conjunto de tintas e pincéis. A esperança era que ele se fixasse em alguma ocupação em casa quando chegasse da escola. Kieran foi além das expectativas. Agora ele está com 10 anos de idade e surpreende artistas e colecionadores de todo o mundo pela genialidade de suas telas e pela extrema similaridade de sua técnica com a do genial mestre impressionista francês Claude Monet. Na semana passada, encerrou-se mais uma exposição de Kieran. 30 obras foram vendidas no valor total de 1,6 milhão de reais. Desde que começou a pintar, ele já recebeu por seu trabalho 7,2 milhões de reais. Suas telas são impressionistas sem ser abstratas, diz o merchant Adrian Hill, um dos diretores da Picture Craft Gallery. Bom, olha aí que coisa, hein? Criança de 10 anos, vai ganhando milhões. E a gente aqui, ó, nessa quarentena, tá vendo? Enfim.
Na letra A diz, releia o título da notícia e sobre seu sentido, copie a informação correta. Aqui no slide só apareceu a letra A, mas tem A e B, tá? Na letra A diz assim, sugere que o artista Queiroz fará a história de Claude Monet desaparecer. Na letra B, diz assim, enfatiza as características das obras de Queiroz semelhantes às de Monet. Então, você vai ver qual das duas aí tem a ver com o título e vai copiar essa frase. E aí, tem a segunda questão, que ela se fixa aqui nesse período. A esperança era que ele se fixasse em alguma ocupação em casa. Então, a gente tem quantas orações nesse período? Mesma coisa da atividade anterior. Olha os verbos, tá? Qualquer coisa pega a conjunção, corta ali o período antes da conjunção e aí você vai observar quantas orações tem. Qual é o sujeito da primeira oração? Aí você vai dizer quem é o sujeito, tá lá na primeira oração. Qual é a predicação da forma verbal da primeira oração? Então, na primeira oração tem um verbo. Qual é a função desse verbo? É um verbo de ligação? É um verbo transitivo? Um verbo intransitivo? Mesma coisa que a gente também viu na outra. E na letra D pergunta, que função sintática o trecho que ele se fixasse em alguma ocupação em casa exerce em relação à primeira oração? Então, essa parte aqui, que começa a parte da conjunção, exerce que função em relação a essa outra oração? É uma função de sujeito, é uma função de predicativo, é uma função de aposto? Você vai dizer qual é a função, tá? Pronto. E aí a gente vai para a explicação dessa questão aí, que eu vou colocar também no quadro, porque fica melhor para visualizar. Então, aqui da mesma forma, no predicativo, aqui no quadro, certo? Começar essa parte aqui, pelo período, para depois a gente vir para a oração simples. Então, a esperança era que ele se fixasse. Se eu divido aqui na conjunção, tá? Eu vou ter primeira e segunda oração, porque na primeira eu tenho o verbo era e na segunda eu tenho o verbo fixar-se, tá? Aí sempre a gente analisa o verbo da oração principal. Esse verbo é um verbo de ligação, porque é do verbo ser. Então, toda vez que tiver o verbo ser, é o verbo de ligação. Então, se é verbo de ligação, eu preciso identificar onde é que está o sujeito e onde é que está o predicativo do sujeito para poder classificar direitinho essa minha oração. Então, vamos para a oração principal. Eu digo, a esperança. Esperança vai ser nome ou qualidade? Vai ser sujeito ou predicativo? Olha, só pelo artigo aí já tem uma dica, que é nome, né, gente? Isso é substantivo. Então, se é substantivo, vai ser o sujeito aqui. Então, a oração subordinada vai ser predicativa. Está trazendo uma característica para esperança, especificando que esperança era essa, tá? Então, aqui será oração subordinada, substantiva, predicativa. Isso acontece aqui, ó. A esperança era a fixação dele. Então, aqui eu tenho um sujeito, um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, que nada mais é que uma característica de um nome. No caso aqui, é esperança, tá? Então, essa é a dica mais fácil, é saber se na oração principal é nome ou é qualidade. E a nossa última oração subordinada substantiva de hoje é a positiva, que é a que eu considero uma das mais fáceis de identificar, tá? Tem um mini conto aqui, que o título é Família, e vamos ver o que é que ele nos diz. Olha só, Natal e Ano Novo para mim são momentos bem família, entende? Passo o ano todo zoando, curtindo as baladas. No Carnaval, então, mas não sei bem o que me dá no Natal e no Ano Novo. A galera insiste convidando para sair, que sempre rola o maior festeirê aqui ou ali, mas eu sinto que são momentos em que preciso me sentir numa família, por mais que a gente se desentenda no dia a dia.
Tenho até um roteiro fixo. É Natal na casa da minha mãe e Ano Novo na do meu pai. Então, vamos ver aqui o que é que se pergunta a respeito desse conto, né? Que é um mini conto. Ele vai contar uma história narrativa, só que de uma forma bem curtinha. E geralmente ele traz alguma reflexão para a gente sobre algum tema. Bom, que palavras revelam um diálogo entre o narrador e o interlocutor? Então, o narrador está contando essa história, né? Para quem? Para nós, né? Para os interlocutores. Então, que palavras ele utilizou aí que mostram esse diálogo, essa aproximação dele conosco, tá? Coloca aí na letra A. Na letra B diz assim: em sua opinião, quem seria esse interlocutor? Então, a gente está lendo, né? Mas quem seria? Para quem vocês acham que ele escreveu esse conto? Ele estava falando com quem exatamente, né? Não, ele não era para mim, nem era para você, certamente. Certamente ele tinha um interlocutor alvo, o que não quer dizer que nós não possamos ler, mas ele tinha um interlocutor alvo, e aí vocês vão me dizer quem vocês acham que era e por que o narrador está revelando seus hábitos de Natal e Ano Novo a ele. Por que ele está dizendo essas coisas a esse interlocutor? Então, responda essas aí e vamos para a segunda. Na segunda, a gente tem aqui, ó, tem um desejo para o final do ano, que consiga passar o Natal na casa da minha mãe e o Ano Novo na do meu pai. Quantas orações há nesse período? Indique-as. Então, você vai dizer quantas são e coloca, por exemplo, primeira oração é tal, segunda oração é tal, tá? Coloquem aí. Na letra B diz assim: o trecho que consiga passar o Natal na casa da minha mãe e o Ano Novo na do meu pai, que é esse aqui, ó, que começa na conjunção, se refere a que palavra da oração anterior? Então, essa oração todinha aqui, ela se refere a que palavra que está nessa oração aqui? De tenho até ano, tá? Então, vocês vão dizer. Pronto, e aí, pensando nisso, a gente vai analisar agora a oração apositiva. E como eu falei na nossa videoaula, vocês anotem a resposta para poder explicar. Quando eu falei na última aula, ela tem valor de aposto, não é isso? Então, aposto é o quê? É um termo acessório que vai trazer uma explicação, algum elemento a mais geralmente sobre um substantivo, tá? Então, vamos pensar aqui. Esse período é composto por uma oração principal e uma que explica e esclarece o sentido da palavra desejo, não é isso? Então, ó, tenho um desejo para o final do ano. Ele diz qual é o desejo, que consiga passar o ano novo na casa da minha mãe, o ano novo Natal na casa da minha mãe e o ano novo na do meu pai. Então, ele explica que desejo é esse aqui na segunda oração. Olha, você observar aqui, de acordo com como está no mini conto. Tenho até um roteiro fixo. É Natal na casa da minha mãe e Ano Novo na do meu pai. Essa segunda oração aqui, é Natal na casa da minha mãe e Ano Novo na casa do meu pai, pode prestar atenção que ela também traz uma explicação sobre roteiro, não é isso? A diferença é que aqui ela não inicia com a conjunção que. Mas isso eu falei para vocês também na última aula, que pode ser que apareça o que ou não. O importante é a gente ver que vai ter um sinal de pontuação, como aqui apareceu 2 pontos, tá? E ele vai trazer uma explicação sobre um termo antecedente, ou seja, um termo que foi dito antes, ali na frase, tá? Então, ela desempenha uma função semelhante à do aposto, por isso que ela é chamada de oração apositiva. Então, geralmente, aqui para finalizar na 47, diz assim, que geralmente elas costumam ser introduzidas por 2 pontos e pela conjunção que, ou ainda ser separadas por vírgula, certo, gente? Então, pode ser, é menos comum, mas pode ser que a oração apositiva seja separada por vírgula, tá? Olha, minha mãe tem um sonho, minha irmã tem um sonho, que sua banda favorita se apresenta em sua cidade. Então, ó, ela começa com o que, vem logo após os 2 pontos e se refere a sonho.
tá? E no outro, o filho fez um pedido ao pai que fizessem um passeio. Então, ó, essa oração aqui inicia com a conjunção que, ela vem isolada por vírgula. Ela sempre vai ter um sinalzinho de pontuação. Poderia ser um travessão também aqui, sem problema, tá? Então, aqui se refere ao quê? A pedido, a esse substantivo. Então, tanto pode ser um substantivo ou, como eu disse na última aula, uma palavra substantivada, um pronome substantivo, isso, isto, tá bom? Este. Então, vai vir sempre se referindo a ele, tá? Então, é como a gente viu no exemplo, na oração apositiva, a gente vai ter uma oração que funciona como um aposto, como uma explicação para um termo substantivo que vem antes, tá? Então, esse termo substantivo pode ser um próprio substantivo, pode ser outra palavra substantivada. Eu tenho um sonho, então aqui eu tenho um substantivo. Eu poderia dizer assim, meu sonho é este, ou então é isto. Então, aqui já vai se referir a isto, tá vendo? Mas é importante a gente perceber que eu tenho um termo com valor substantivo e que essa minha explicação, ela vai vir após um sinal de pontuação. Pode ser 2 pontos, é o mais comum, mas pode ser que apareça também uma vírgula, pode ser que apareça também um travessão, tá? Mas aí isso aí é menos comum. Mas vai ter sempre o sinal de pontuação ali para dividir. Já a conjunção, pode ser que ela apareça ou não, tá? Se ela não aparecer, tiver o mesmo sentido de aposto e tiver verbo, vai ser a positiva da mesma forma. Então, vocês vão, de acordo com isso que a gente viu agora, com as aulas que a gente fez anteriormente, vocês vão responder a atividade da página 47 e 48, tá? Pra gente concluir as atividades dessa semana. E aí a gente se encontra na nossa videoaula para corrigir as atividades que a gente fez nas semanas anteriores, tá bom? Até mais!